Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Marcelo Gantes, bem-vindo ao canal Biosfera e hoje a gente vai falar de organologia vegetal. Vamos falar de um órgão vegetal extremamente importante que é a raiz. A raiz, ela tem duas funções muito importantes para o vegetal. A primeira é sustentação. Como assim sustentação? Ela vai sustentar o vegetal no solo. Ela vai prender esse vegetal no solo, ou na superfície que for, né, no substrato. Ela vai manter esse vegetal aderido, preso lá, equilibrado no solo. E a outra função importante da raiz é a nutrição. A raiz é responsável por carregar, por absorver o que a gente chama de seiva elaborada, que é a água e os sais minerais. Então, duas funções muito importantes da raiz: sustentação do vegetal como um todo nesse substrato e absorção de água e sais minerais. Tranquilo? A raiz, ela pode ser de monocotiledôneo e dicotiledôneo. A gente já vai dar uma olhadinha nisso. Mas ela tem umas partes muito importantes. Olha só, esse primeiro espaço aqui é uma zona mais suberificada, já tem suber aqui, composto com raízes mortas, é a zona de ramificação, a zona onde a raiz ela expande a sua área, ela aumenta a sua área, aumentando a eficiência na sustentação do vegetal. Ok? Então aqui ela ajuda na sustentação, aumentar a área da raiz como um todo, ajudar a equilibrar esse vegetal no solo. Abaixo da zona de ramificação, nós temos a zona pelífera. Aqui nós temos vários tricomas, vários pelinhos que servem para absorver a seiva, absorver a água e os sais minerais. É essa região aqui que é responsável pelo vegetal absorver os nutrientes e a água do solo. Então a zona pelífera, essa zoninha aqui, ó, essa zona de pelinhos aqui, digamos assim, é responsável por isso. Abaixo da zona pelífera nós temos a zona lisa ou zona de distensão, que é essa longa zona aqui que nós não temos praticamente nada, é uma zona lisa mesmo. Mas por que ela é assim? Ela é responsável pela parte do crescimento da raiz, mas ela cresce porque aqui onde tem a coifa temos um pontinho aqui, ó, que não está aparecendo, temos um pontinho chamado de ponto vegetativo. Nessa região aqui ocorrem intensas mitoses, ou seja, uma área de intensa divisão celular, e essa divisão celular faz com que a raiz cresça, tá? Então o ponto vegetativo que está presente aqui é responsável pelo crescimento dessa zona lisa, é responsável pelo crescimento da raiz como um todo. Só que o ponto vegetativo, essa zona rica em células que estão se reproduzindo, rica em mitose, ela é uma zona muito sensível. E como ele está crescendo, quanto mais cresce, mais essa raiz penetra no solo. E isso tem um atrito bastante grande. Para evitar esse atrito, a planta desenvolveu uma zona chamada de calíptra ou de coifa, que é esse capacetinho aqui, ó. Ela serve para proteger a extremidade, que o ápice da raiz, essa pontinha da raiz. E assim ela protege o ponto vegetativo que está aqui dentro, que é uma zona bastante delicada. Então a função da coifa aqui é proteção da raiz, tá? Então a coifa protege o ponto vegetativo, ela protege a raiz, ela protege a zona em que a raiz faz o seu crescimento. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Vamos embora então, pessoal. Existem dois tipos básicos de raiz: a raiz axial, que é a raiz das dicotiledôneas, e a raiz fasciculada, que é a raiz das monocotiledôneas. Só que esses dois tipos de raiz, eles podem variar, eles podem apresentar vários tipos diversos derivando desses dois tipos básicos aqui. Olha só, aqui temos vários tipos diversos de raízes, ok? Olha só a raiz saindo aqui, que a gente vai dar uma olhadinha nessa foto aqui com mais cuidado, nesse tipo de raiz com mais cuidado, tá? Melhor, a gente vai ver todas as raízes aqui com mais cuidado. E essas raízes aqui, elas vão se adaptando às diversas finalidades, às diversas especificidades do vegetal, na forma como ele vive e no ambiente que ele vive. E a raiz auxilia. A raiz, então, ela não fica só lá dentro do solo, paradinha, bonitinha, mantendo a estabilidade do vegetal e absorvendo nutrientes. Ela participa ativamente da vida do vegetal como um todo. E a gente vai ver esses tipos de raízes agora, ok? Olha só, a primeira raiz que a gente vai ver aqui, ó, raiz tabulares.
São raízes que partem ao longo do vegetal, ó, parecem umas tábuas aqui, ó. Olha aqui, essa aqui bem larga aqui, ó. Para que ela é isso? São normalmente raízes de árvores muito altas, árvores muito grandes. E essa raiz tabular, ela serve como umas tábuas mesmo para dar a sustentação. Ela está fora do solo, ela dá sustentação, ela dá equilíbrio ao vegetal. Se o vegetal tiver só aquela raiz dentro do solo, num vendaval, como é muito grande, muito corpulenta essa árvore, num vendaval essa árvore ela tombaria. Com a raiz tabular, ela vai se segurando, ela vai aumentando a área de sustentação desse vegetal. Então a raiz tabular tem a função de sustentação, de aumentar o equilíbrio do vegetal fora do solo. Há várias árvores como isso aqui, muitas figueiras têm esse tipo de raiz aqui, porque figueiras são árvores muito altas, ok? Próxima raiz, raiz grampiforme, olha só. Essas raízes aqui, elas são típicas das eras, essas plantas trepadeiras que crescem em muro, formam verdadeiros tapetes verdes em cima de muros, substratos em geral. E essas raízes, elas formam uma espécie de um grampo, como se elas se grampeassem no substrato, se grampeassem na parede, no muro, onde elas estão aderidas, ó. Então formam um grampinho ali e impede que esse vegetal caia, tá? Como é típico de raiz trepadeira, tá? Ela vai se prender ali, ó, prendeu aqui, ó, e o vegetal não cai mais, está aderido. Pessoal, uma coisa muito importante, que essa raiz aqui, ó, raiz grampiforme, ela não é uma raiz parasita. Ela está aqui simplesmente para se sustentar. Se ela se grampear, digamos assim, se ela se fixar num outro vegetal, ela está ali se fixando só para sustentação, só para se prender. Ela não usa o outro vegetal para mais nada a não ser suporte. Ela não retira nutrientes desse outro vegetal, ok? Assim como a próxima raiz que a gente vai ver, que é a raiz cintura, típica de orquídeas. As orquídeas são plantas que elas usam outros vegetais como suporte para poder ficar mais perto do sol. Isso aqui a gente chama de plantas epífitas. Olha só, elas se abraçam no vegetal aqui, ó, para poder se prender. Mas elas também não são raízes parasitas. A orquídea não é parasita. A orquídea tira os nutrientes dela, tudo da umidade do ar, do que tu consegue chegar aqui. Ela só usa o vegetal como substrato, só usa o vegetal como apoio para poder ficar mais alto, chegar mais perto da luz solar. Então a raiz cintura não é uma raiz parasita, nem a cintura, nem a grampiforme lá. Agora, a que a gente vai ver agora, né, que é a raiz, vamos lá, troca aí, opa, aqui, raiz sugadora. Essa sim é de planta parasita. A raiz sugadora, ela se prende aos vegetais, fura a camada externa do vegetal até atingir os vasos condutores de seiva. Olha aqui, ó, tá entrando aqui no vegetal. E aí ela atinge lá o xilema ou floema, dependendo do vegetal que essa raiz é, e rouba os seus nutrientes. Tá? Então, a gente chama isso de austório. A raiz sugadora a gente chama de austório, que é uma planta parasita que rouba nutrientes de uma outra planta. Tranquilo? Há dois tipos de plantas parasitas. Temos aqui a erva de passarinho, dois tipos não, há uma infinidade, mas são dois tipos básicos, que é a erva de passarinho, que é uma hemiparasita. Como assim hemiparasita? Ela não é parasita total. Ela se prende no vegetal e ela rouba a seiva bruta. Ela rouba a água e sais minerais desse vegetal. Ela usa essa água e sais minerais do vegetal para fazer sua própria fotossíntese. Pode ver aqui que ela tem um monte de folhinha aqui. Então ela faz sua própria fotossíntese. Então ela é só meio parasita. Ela não se dá o trabalho de roubar, de pegar os nutrientes do solo. Ela rouba do vegetal que já fez isso. Agora o cipó chumbo, pode ver que ele não tem nem folha. Ele é um holoparasita, um parasita completo. Por quê? Ele espera que a planta faça a fotossíntese, transforma a seiva bruta em seiva elaborada, em glicose. Essa seiva elaborada desce e ele vai lá e rouba essa seiva elaborada. Então ele é um parasita completo, porque ele não se dá o trabalho nem de fazer a fotossíntese. Então ele usa a sua raiz, o seu austório, para roubar a seiva elaborada. Então o roubo dele é mais elaborado do que a da erva de passarinho. Então ele é um holoparasita, enquanto a erva de passarinho é uma hemiparasita. Ok? Tranquilo? Vamos embora. Raiz escora. Plantas muito grandes, também, quando não tem raízes tabulares, dos galhos aqui, ó, saem raízes para aumentar
a escora mesmo, para escorar esse vegetal e evitar que ele tombe. Então as raízes escoras, elas estão aumentando também a área de escoramento, aumentando o equilíbrio do vegetal, a sustentação do vegetal nesse solo. Então são árvores também bastante grandes que desenvolveram uma técnica diferente na sua raiz para poder se sustentar nesse solo. São típicas de plantas de manguezal. O manguezal é lodo, o ambiente não é muito firme, então as raízes elas vão saindo para dar uma sustentação nesse vegetal, para escorar esse vegetal e impedir que ele tombe. Tranquilo? Vamos para o próximo. Raízes estrangulantes, essa é muito legal. Olha só, tá vendo aqui, ó, ela tá crescendo enrolada no outro vegetal? Um passarinho vai lá, come o fruto de uma figueira, que é a figueira mata-pau aqui, ó. Ele come o fruto dessa figueirinha, vai lá, pousa numa outra árvore e faz o cocôzinho. Nesse cocôzinho saiu a semente dessa árvore, da figueira. Aí ela vai lá, começa a se desenvolver, começa a crescer e a raiz dela vai se enrolando no outro vegetal, no vegetal que ela começou a crescer em cima. Ela vai se enrolando suavemente até que atinja o solo. Quando atinge o solo, essas raízes começam a ganhar força e elas vão crescendo e vão estrangulando a árvore hospedeira, digamos assim, a árvore que ela cresceu em cima. E ela estrangula até que a árvore não consiga mais conduzir seiva e morra. E a figueira tome o seu lugar. Então as raízes estrangulantes, elas realmente estrangulam a árvore que elas cresceram em cima, a árvore hospedeira dela, digamos assim, ok? Então, típica de figueira mata-pau. Também temos as raízes tuberosas, que são raízes que guardam nutrientes. Aqui, ó, cenoura, mandioca, me esqueci o nome disso aqui, mas rabanete, o rabanete. Então, as raízes tuberosas, elas guardam energia, elas armazenam energia e a gente vai lá, rouba e come, ok? E, por último, mas não muito menos importantes, os pneumatóforos. Aquela imagenzinha lá do início que a gente disse que ia falar. Estão vendo essas coisinhas todas aqui saindo do solo? Isso aqui são raízes. As plantas, as raízes, elas também precisam de oxigênio. E as raízes desse tipo de... as raízes pneumatóforas, elas vivem em ambientes que o solo é muito rico em lodo e pode ter uma quantidade muito grande de bactérias no solo que disputam o oxigênio entre si. Para evitar essa disputa de oxigênio, elas saem do solo, literalmente saem do solo e pegam esse oxigênio do ar. Assim a disputa no ambiente terrestre vai ficar bem menor. Tá? Então elas pegam aqui e conseguem sobreviver. Então os pneumatóforos são raízes que saem do solo para poder absorver o oxigênio na superfície. Tranquilo? Bem tranquila a aula, né, pessoal? Espero que tenham gostado. Abraço a todos. Abraço, até a próxima.